Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Rumo Certo, que é um livro de Chico Xavier, um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E toda quinta-feira, se você está chegando agora, a gente está entrando aqui ao vivo para comentar um capítulo, tá? Simplesmente assim, um capítulo. Então, você que está chegando agora, a gente vai estar falando de mais um capítulo do nosso episódio aqui do Rumo Certo, tá bom? Bom, e você que está chegando aí, já vai me falando se o áudio está legal, se a minha imagem está legal, porque a gente já vai começar hoje um bate-papo, acho que mais rápido, porque é um capítulo mais curto. Porém, eu vejo que vai vindo costurando, né? Um assunto vai vindo sendo ligado ao outro, que vai sendo ligado ao outro, e a gente consegue ter um entendimento maior de como literalmente dar um rumo melhor na nossa vida, né? Seja bem-vinda, Gilmara, seja muito bem-vinda. Então, me fala se o meu áudio está legal, Gilmara, se estiver por aí. Então os capítulos eles vêm se costurando, e isso é muito bacana, né? E é legal a gente ficar presente para o que está por trás de cada dizer, apesar de que Antonieta, seja muito bem-vinda, boa noite para você também. Então, isso é muito legal, é a gente ficar presente para o que aquilo ali está querendo dizer, né? E hoje a gente, como eu venho falando, que vai vendo costurando um capítulo no outro, né? A gente começou com o capítulo 49, que foi o Não Censures, e aí eu levantei o fato da gente, muitas das vezes, nos colocar, nos autocensurar, né, diante de situações e obstáculos, coisas que acontecem do nosso dia a dia, que a gente sempre acaba deixando essas situações passar por cima de nós, né? Então a gente acaba nos autocensurando. Legal? Boa noite, Gilmara, boa noite, Antonieta, tá sim, legal. E aí na sequência eu vim falando dos obstáculos, né, que foi o capítulo 8, que de uma forma da gente deixar os obstáculos que acontecem na nossa vida de uma forma mais leve, né? A gente sabe que muitas das vezes a gente não consegue ou acha que está sem controle das coisas que estão acontecendo, mas a gente sabe que não é muito bem assim que funciona, que a gente sempre tem o controle, a gente pode sempre tomar uma decisão diferente, a gente sempre pode agir de forma diferente, fazendo com aquilo ali de tudo seja amenizado, né? Então eu também trouxe a questão da oração, né? Então eu fiz inclusive uma ligação onde a gente fala do para que serve a oração, e a gente viu que era para agradecer, para pedir, né? E a gente pode pedir coisas que a gente supostamente não está tendo controle, né? Porque a gente é uma forma da gente atrair aqueles espíritos com uma energia vibracional melhor para próximo de mim, para próximo da gente, para de repente dar um rumo diferente naquilo que está acontecendo. Bela, seja muito bem-vinda. Então, e aí a gente falou depois que foi o Diante da Paz, que foi o da semana passada, e que também foi assim fascinante. Então as coisas vêm se ligando, elas vêm se unindo uma coisa na outra, e isso é muito interessante. E hoje a gente vai estar falando do capítulo 42, que é ação e oração. Então olha só como as coisas literalmente vêm se costurando, né? Porque esse capítulo aqui ele é fundamental para a gente continuar o nosso processo, a nossa jornada da nossa evolução moral, da nossa evolução existencial, da nossa evolução como pessoa, para literalmente aí dar um rumo diferente em qualquer coisa que possa estar acontecendo aí na sua vida hoje, tá? Então vamos começar a nossa leitura aqui, e diferente da semana passada, das outras semanas, já vou vir lendo até para ficar mais dinâmico, e a gente já vai vir conjecturando coisas aqui à medida que eu for lendo aqui com você, tá bom? Suzana, seja bem-vinda, boa noite. Então olha só, capítulo 42, ação e oração. Então ele fala aqui, ó, sempre muito importante a oração por luz interior, tá? Então ele está falando, é sempre muito importante a oração por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões.
sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complemente o valor nos domínios da realidade objetiva. Então, olha só o que ele está falando aqui. Ó. Olha só como as coisas literalmente elas vêm se ligando, né? É sempre muito importante a oração, né? Só que ele está falando aqui, ó, a oração por luz interior e no campo íntimo, tá? No campo íntimo. E a oração, a gente sabe que não adianta só a gente falar da boca para fora, porque o fato em si não é nada, e sim a intenção que você tem naquilo ali. Qual é o seu estado vibracional naquela oração? Você está pedindo por pedir de qualquer maneira? Será que isso vai ter muita relevância? Então ele fala aqui, ó, no campo íntimo. Então você tem que estar com a sua intenção alinhada aquilo que você está pedindo, né? Porque se a sua intenção não estiver alinhada, talvez ela não tenha tanto resultado assim. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio da nossa real intenção dentro daquilo que a gente está nos propondo, né? Ou daquilo que está acontecendo na nossa vida e que a gente de certa forma quer arrumar uma forma de sair daquele transtorno ali, né? Então ele fala assim, ó, no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complemente o valor nos domínios da realidade objetiva. Então o que você está falando aqui? Poxa, legal, ação e oração, o próprio nome já diz, né? Ação e oração. Então você ora, você pede para aqueles espíritos mais com uma frequência vibracional melhor, né? Pede para Deus para te ajudar, para te iluminar naquilo que você quer desvencilhar, talvez aí na sua vida. Só que de nada adianta se eu não entrar em ação e fazer alguma coisa em prol daquilo. Percebe? Então a minha oração e a minha ação, elas precisam estar congruentes. Elas precisam estar em sintonia. E a gente vai ver aqui, ao longo aqui do texto, como isso, de forma mais clara, como fazer isso, né? E aí ele está falando aqui, continuando, né? Pedirás a proteção de Deus para o doente. No entanto, não te esquecerás de estender os recursos com que Deus já enriqueceu a existência humana, a fim de socorrê-lo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Poxa, você está pedindo proteção aos doentes, mas o que você pode fazer para ajudar nesse processo, né? Porque aqui, ó, não te esquecerás de estender-lhes os recursos com que Deus já enriqueceu a existência humana, a fim de socorrê-lo. Né? Então, isso precisa estar em equilíbrio. O que eu posso fazer em prol daquilo que eu estou pedindo, em prol daquilo que eu estou querendo, né? E aí ele continua, ó, solicitarás o amparo da providência divina em benefício do ente amado, que se tresmalhou em desequilíbrio. Todavia, quando vem o todavia, quando vem o mas, né? Então a gente já liga o alerta. Todavia, não olvidarás, tá? Então não lembrar de apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária, segundo os parceiros das ciências espirituais que a divina providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Então o que ele está falando aqui? Novamente, a gente cai na mesma situação do parágrafo anterior. Solicitarás o amparo da providência divina em benefício do ente amado? Beleza. Coloque o seu estado vibracional em prece, faça a sua oração, mas o que você pode fazer além daquilo para apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária, né? Porque, segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Então, nós aqui na Terra, a gente já tem os conhecimentos necessários para que a gente possa agir em benefício, em ajuda, né, em caridade ao próximo.
Então eu sempre, beleza, eu vou fazer uma oração, a oração tem o seu valor, né? Ela eleva o nosso estado vibracional, ela vai conectar com aqueles espíritos mais que estão no estado vibracional maior, legal, mas o que você pode fazer além disso para que você também contribua com aquele fato, com aquele ato que você quer, ok? Então tá aqui, ó, rogarás ao céu que te liberte daqueles que te perseguem ou que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, né, não lhe sonegarás a tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço do mundo. E a gente falou exatamente disso na semana passada, quando a gente falou da questão de diante da paz, né? Da gente buscar a paz de alguma forma e da gente estar se libertando dessa muitas das vezes angústia, rancor, né? Tristeza por coisas que alguém fez contra você, por injúrias que alguém teve em relação a você ou que fez em relação a você, né? Então a gente pode fazer uma prece, uma oração pedindo para que o céu te liberte, né? Rogarás ao céu que te liberte daqueles que te perseguem, né? Então você pode fazer isso, mas não esqueça do perdão, porque quando a gente perdoa alguém, e essa talvez seja a parte mais difícil de tudo. Seja bem-vinda, Suzana. Thay Freitas, seja muito bem-vinda. Então, talvez essa seja a parte mais difícil, que é a questão do perdão. Porque quando a gente perdoa, eu escuto muito isso, né? Eu vou perdoar fulano, nada, fulano fez isso, eu quero mais é que ele se exploda. Só que quando a gente fala, quando a gente verbaliza esse tipo de coisa, o nosso estado vibracional que cai não é o do fulano. O do fulano talvez já esteja até em baixa, né? Mas a questão é sempre em relação a nós mesmos e não em relação ao próximo. Então precisa ficar claro para a gente que o perdão ele é muito mais relacionado a nós mesmos do que ao próximo. Então o perdão é uma forma de ação, mas como perdoar alguém que lhe fez uma injúria, alguém que lhe persegue, alguém que fez alguma coisa contra você? É difícil. E talvez só o autoconhecimento, talvez você imergindo mais em você mesmo, você possa entender isso que está acontecendo. Porque com certeza essa dificuldade de perdoar, essa dificuldade de deixar aquilo para trás e emanar energia positivas para aquela pessoa que de certa forma fez alguma coisa de ruim com você, isso está relacionado a outras coisas, porque o fato em si nunca é nada. A intenção é tudo, a intenção é o que vai fazer a diferença, né? Então tudo vai começar no pensamento, e a gente falou disso também, se eu não me engano, na semana passada. E eu ouso a falar, né? As pessoas, eu vejo as pessoas falando assim, poxa, o pensamento é a base de todas as coisas. Eu falo que ainda tem um passo antes disso, porque antes do pensamento entra naquela questão, né? O que origina os nossos pensamentos? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu fico refletindo muito sobre isso, percebe? Então assim, o que origina os nossos pensamentos? E na verdade nós somos apenas o resultado, né, de tudo que aconteceu ao longo aí de centenas, talvez de milhares de existências nossas, né, também da nossa existência atual, né? Então nada mais é do que isso. Os nossos pensamentos ele vai prover, né, ele vai acontecer mediante a esse somatório de inúmeras coisas que aconteceram na sua vida. Porém, existe um fator maior que é difícil controlar, mas que se a gente consegue intencionalmente controlar esse fator, a gente literalmente tem o poder de controlar os nossos pensamentos. E esse fator eu digo que é a nossa intenção. A nossa intenção
quando ela é uma intenção positiva, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque para e pensa, né? Pegando esse parágrafo aqui especificamente, né? Que ele fala assim: rogarás ao céu que te liberte daqueles que te perseguem, ou que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, não lhe sonegarás tolerância e perdão diante de qualquer ofensa. Mas pensa comigo, se eu não ainda, vou falar ainda, tá? Porque eu vejo muitas pessoas se caracterizando dessa questão de eu sou assim mesmo. E quando a gente coloca um ponto de interrogação, eu sou assim, de interrogação, um ponto final naquilo que eu falo, eu me caracterizo e me visto daquela carapuça, percebe? Então, à medida que eu falo, poxa, eu não consigo perdoar ninguém, eu não sou essa pessoa, quem perdoa é Deus, não cabe a mim perdoar. Olha só que ignorância, de certa forma. Porque se eu pontuo, a palavra, ela nada mais reflete, muitas das vezes, não um pensamento, e sim uma intenção. Olha que louco, para e pensa comigo. Shirley, Shirley, né? Perizzi, seja muito bem-vinda, boa noite. Então, para e pensa comigo, né? Se eu muitas das vezes falo aquilo que eu não penso, existe algo além, existe algo antes. E o que é esse algo antes? É a nossa intenção. Então, se eu não tenho uma intenção verdadeira de perdoar, se eu não tenho intenção verdadeira em ter tolerância com aquelas pessoas que supostamente me perseguem, nunca vai acontecer. Independente de eu ficar pensamento positivo, tem que ter pensamento positivo. E a gente fica falando muitas das vezes as coisas que no fundo, a nossa intenção não está alinhada com isso. E aí o que acontece? A gente continua carregando todo esse peso por coisas que alguém talvez tenha feito, entende? Então a ação junto com a oração, ela é de fundamental importância. Eu vou pedir a Deus, eu vou pedir a Jesus, por meio de Jesus a Deus, eu vou pedir aqueles espíritos de uma frequência vibracional maior para que eles me ajudem a perdoar. Mas a minha intenção, ela precisa estar alinhada. Está fazendo sentido, pessoal, que eu estou te falando aqui? Fala para mim se está fazendo sentido. Porque a nossa intenção, cara, quando eu li isso no Livro dos Espíritos, foi a coisa mais... que clareou mais, uma das coisas que mais clareou a minha vida, né? Que a intenção não é nada, o fato não é nada, a intenção é tudo. Porque, de fato, a nossa intenção, e aí preste atenção nisso que eu estou falando agora, a nossa intenção, ela vai determinar o nosso estado vibracional, entende? Então, se a sua intenção, por mais que o seu pensamento seja eu perdoo fulano, mas se a sua intenção não estiver alinhada, aquilo ali é de boca para fora e nada te adianta, percebe? Então, na hora da oração, eu tenho que saber pedir também. Ao invés de pedir para que o outro tome jeito, ao invés de pedir para que, dê rumo à vida do fulano, pensa para que eu tenha a intenção verdadeira de perdoar aquela pessoa. Deus, eu quero perdoar verdadeiramente o fulano por aquilo que ele fez comigo, entende? E coloca isso sempre em xeque, orai e vigiai, porque a carne é fraca, entende? Então eu preciso estar vigiando constantemente aquilo que passa na minha cabeça. Os meus pensamentos, eles são um sinal da minha intenção. Então a minha intenção, ela acontece antes dos meus pensamentos, e aí depois acontece todo o processo que eu vou verbalizar e agir em relação àquilo ali. Eu acho que eu caí. Voltou? Bom, acredito que sim. Legal, Gilmara, legal. Entende? Então é isso, ajusta a sua intenção, pensa sempre para que Deus ajude em clarear a nossa mente, para que a nossa intenção seja genuína, porque simplesmente a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, se você é essa pessoa que sai dessa, né? Quem perdoa é Deus e eu não tenho capacidade de perdoar, isso que está falando é a boca, só que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se eu boto um ponto final naquilo que eu afirmo, né?
acaba ali, o ciclo acaba ali. Na verdade, a gente bloqueia todo o resto que pode acontecer. E a gente não pode se permitir se bloquear dessa forma, uma vez que eu acho que caí de novo, enfim. Bom, então a gente não pode deixar coisas desse tipo atrapalhar a nossa vida. A gente não pode botar um ponto final das coisas. A gente tem capacidade sim de evoluir. A gente está aqui por algum motivo, ok? Bom, então vamos lá. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida, dos mensageiros da vida superiores, para que te desvelices de certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance. Caiu não, legal, Antônio, até porque deu aqui para mim que caiu, mas que bom que continuou. Então, olha só, suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te desveleces de certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, de desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance pela obtenção do trabalho digno que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. E aqui é legal porque, e aí para a gente ir terminando, porque eu falo, né? Acho que eu falo pelos cotovelos. Isso é meio que uma afirmação e me aposto dessa vertente. A minha intenção às vezes supera. Enfim, mas eu dei aula, né? Eu dou aula há mais de 20 anos, desde 2003 eu dou aula, e principalmente para esse campo do profissionalismo, né? E aí quando ele fala aqui, ó, a intercessão do mensageiro da vida para que te desvelice certas dificuldades materiais, e era muito comum a pessoa me procurar, né, e me perguntar coisas relacionadas a trabalho, relacionadas à profissão. E Fábio, eu preciso mudar de vida, eu preciso arrumar um trabalho melhor, eu preciso arrumar uma coisa melhor para mim. Seja bem-vinda, Carla. E aí eu pergunto, legal, você já tem em mente o que você quer fazer? Eu tenho, eu quero fazer, eu penso em fazer. Isso era muito comum, vocês não têm noção. Eu penso em fazer isso, eu penso em fazer aquilo, eu penso em fazer. Legal, bacana, você já botou currículo? Aí a pessoa, não. Eu falei, poxa, mas calma aí, você quer mudar a sua profissão, você quer conseguir uma coisa melhor, você quer galgar algo novo na sua vida, você já tem até a ideia daquilo que você quer fazer, mas você não está procurando. Mas como assim? Me explica, porque eu não entendo. Entende? Porque cai na mesma situação da intenção. A gente acha que quer muitas coisas. Será que a gente realmente quer muitas das coisas? Porque era muito comum, a gente não age em prol daquilo. Deus, eu preciso de algo melhor, eu preciso sair dessa dificuldade XYZ. Ok, bacana, legal, mas o que você está fazendo em relação àquilo? E isso era muito comum com os meus alunos. Eu quero mudar para algo melhor, mas você já colocou o currículo? Não. Bom, e como é que funciona isso? Como é que as pessoas vão descobrir que você quer fazer isso da vida? As pessoas não descobrem, ainda não, bom, não que eu saiba, né? Mas ainda não existe a capacidade de uma mente ler a outra. A gente sabe do estado vibracional, a gente sabe de tudo isso, mas, poxa, por adivinhação é meio difícil saber que alguém que possa te ajudar naquele processo ali consiga te ajudar se você não falar nada para aquela pessoa, percebe? Então, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então era muito comum isso acontecer, né? Então ele fala aqui, ó, suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te desvelice a certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance, pela obtenção de trabalho digno que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Ou seja, tudo que nós sabemos, tudo que nós temos, tudo que nós podemos alcançar já foi concedido a nós. A gente já tem plenas capacidades intelectuais e morais para caminhar em direção daquilo. Porém, a gente precisa verdadeiramente agir. Não adianta só pedir se eu não agir em prol daquilo, percebe? Então, é muito comum isso acontecer e é interessante, né?
talvez até queira, mas existe algo que paralise. Sim, Shirley. Mas a gente precisa entender esse algo que paralise. E aí eu vou, dentro desse seu comentário, deixa eu ver se eu tenho tempo, eu tenho 5 minutos, para trazer, muitas das vezes, a gente coloca, e muito amor nisso que eu vou falar, tá? Muitas das vezes a gente coloca culpa daquilo que está acontecendo, não estou falando que é o seu caso, tá? Mas em outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, tá? Então assim, poxa, não é possível, eu tento e não consigo, eu devo estar com algum karma. Olha só que pesado, eu devo estar com algum karma. É difícil? Demais. Por isso que a gente precisa orar e principalmente vigiar o nosso estado vibracional. Eu não sei se já aconteceu com você, mas percebe que quando a gente está em momentos mais alegres, em momentos mais felizes, parece que a coisa flui mais fácil. Talvez isso já tenha acontecido com você, mas por que isso acontece? Porque a gente literalmente está alterando o nosso estado vibracional, e às vezes a gente precisa talvez até se divertir mais, até deixar um pouco as coisas mais leves e orar e pedir em relação àquilo, percebe? Faz sentido o que eu estou falando? Então, muitas vezes a gente cai nessa situação, a gente precisa pedir clareza, mas a gente precisa pedir clareza, a gente pede que as coisas se tornem mais leves, mas ao mesmo tempo a gente não deixa as coisas mais leves, né? Se permita, e aí a gente volta, talvez volte na live lá onde eu falei do não censures, né? É se permitir coisas que te deixam mais leve, até para poder clarear a sua cabeça, deixar a sua cabeça mais fluida, para que possa pensamentos e inspirações e intenções reais acontecerem ali. Faz sentido? Então, a gente quer muitas das vezes, mas parece que algo paralisa. Realmente, você tem razão. Poxa, gratidão. Só me confirma se o seu nome é Shirley mesmo, eu acredito que sim. Mas a gente só precisa deixar, às vezes, a nossa cabeça mais leve para que a intenção ela aconteça, né? E às vezes a intuição aconteça também, não intenção talvez nossas internas, mas intenções externas. Mas o nosso estado vibracional ele precisa estar de acordo com isso. Legal, Shirley, bacana. Então, tá? Então é se permitir, não se censures, tá? Não se censures. Às vezes a coisa parece ser muito mais simples do que a gente acha que é, percebe? Bom, e finalizando aqui, ação é serviço, tá? Oração é força. Então, olha só como uma coisa se liga à outra. Ação é serviço e oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador. Então, às vezes a gente reclama, né? Poxa, parece que Deus não olha para mim. Eu já escutei isso demais, parece que Deus não olha para mim. Mas pela oração a criatura se dirige mais intensamente ao Criador. Então, uma forma de se conectar diretamente com o Criador, diretamente com a providência, através da oração, né? Procurando-lhe apoio e bênção. E por meio da ação, e preste atenção nesse finalzinho, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Ou seja, a gente pede, a gente ora, melhora o nosso estado vibracional, se conecta com o Criador, ele tem a intenção de te ajudar, mas se você não agir em prol daquilo, como ele vai se manifestar? Então, o Criador ele se manifesta através das nossas ações. Está aqui, ó, né? E por meio da ação, o Criador se faz mais presente na criatura. Entende? Então, a gente pode pedir, a gente ora, mas o Criador ele vai estar mais presente, ele vai estar contigo ali a todo vapor, à medida que a gente age intencionalmente em favor daquilo, à medida que a gente melhora o nosso estado vibracional, a gente coloca a nossa intenção real, a nossa intenção verdadeira, e não só aquela intenção que a gente acredita que aquela intenção que talvez muitas das vezes saia
pela boca, né? É que a gente fale alguma coisa. Não, é aquela intenção verdadeira que ninguém precisa escutar, mas que você no fundo sabe qual é a sua real intenção. Tá bom, pessoal? Bom, espero que verdadeiramente esse episódio, nosso quarto episódio aqui, nosso quarto capítulo aqui, que foi ação e oração, possa ter feito sentido na sua vida. Espero que possa ter te ajudado de alguma forma, e que realmente você consiga colocar a sua intenção alinhada com as suas ações e ore, peça a Deus, peça a Jesus, peça aos espíritos com vibrações superiores para que te ajudem. Eles vão te ajudar, eles vão estar próximo de você, mas tudo só vai acontecer se a gente agir em prol daquilo ali, tá bom? Bom, que Deus esteja com você. Deixa eu ver aqui. Poxa, gratidão, Gilmara, gratidão. As coisas vão acontecer, mas se permita, deixa a sua consciência leve, perdoa quem tenha que perdoar, faça aquilo que você tenha que fazer, que eu tenho certeza que as coisas vão começar a clarear e os caminhos vão começar a se abrir na sua vida, tá bom? Bom, te desejo muito sucesso, fiquem com Deus, tenha uma excelente noite de sono. Coloque as suas... melhor hora para colocar suas intenções, para a gente fechar, passei 1 minuto aqui, para a gente colocar nossas intenções em xeque, durma com aquilo na consciência, durma com aquilo na consciência. Deus, me ajuda a perdoar fulano, e durma com aquilo na consciência, que as coisas delas vão começar a se materializar na sua vida, mas não esqueça de agir em prol daquilo. Tá bom? Bom, fiquem com Deus, uma boa noite, que Deus esteja conosco. Até quinta-feira que vem, até às 7 horas. Tchau, tchau, boa noite a todos.